Vou te explicar como se estivéssemos tomando um café. O grande resumo: a história do pai rico e pai pobre. O livro é baseado na infância do autor. Ele teve 2 pais. O pai pobre era o pai biológico dele, um homem super instruído, com doutorado, que trabalhava no governo. Ele seguia a cartilha clássica: estude muito, consiga um emprego seguro e trabalhe duro. Mesmo assim, vivia enrolado com contas. O pai rico era o pai do melhor amigo dele. Não terminou o ensino médio, mas era um empreendedor nato. Ele ensinou ao Kiyosaki como o dinheiro funciona de verdade. A grande lição é: os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Quando Robert tinha uns 9 anos, ele e o Mike, filho do pai rico, estavam cansados de serem chamados de garotos pobres na escola de elite onde estudavam. Eles perguntaram ao pai rico como ficar ricos. Ele disse: usem a cabeça. Os dois levaram isso ao pé da letra. Começaram a recolher tubos vazios de pasta de dente, que na época eram feitos de chumbo. Eles derreteram o chumbo no fogão e fizeram moldes de gesso para cunhar suas próprias moedas de 5 centavos. A lição: o pai rico deu risada e explicou que aquilo era falsificação, crime, mas elogiou a iniciativa. Ele disse que a maioria das pessoas espera que o dinheiro caia do céu, ou que o patrão dê um aumento, enquanto eles tentaram criar dinheiro. Foi ali que ele começou a ensinar que a criatividade é o seu maior ativo. O trabalho de 10 centavos por hora. Para testar os meninos, o pai rico os colocou para trabalhar em uma de suas lojas de conveniência, limpando latas de conserva. Pagava uma miséria, 10 centavos por hora, pouco até para os anos 50. Depois de algumas semanas, Robert estava furioso, querendo pedir demissão porque o pai rico não estava ensinando nada, apenas o explorando. Quando ele foi reclamar, o pai rico disse: agora sim você está aprendendo. Você está soando exatamente como meus funcionários. Ou você aprende a usar sua raiva para pensar em soluções, ou vai passar a vida culpando o patrão pelo seu salário baixo. Ele então tirou o pagamento de 10 centavos e mandou eles trabalharem de graça. A lição: quando eles pararam de trabalhar pelo dinheirinho garantido do final do mês, o cérebro deles foi forçado a buscar oportunidades. Eles perceberam que o dono da loja jogava fora as capas das revistas em quadrinhos que não vendiam. Eles pegaram essas revistas, montaram uma biblioteca de quadrinhos no porão e cobraram entrada de outras crianças. Ganharam muito mais do que os 10 centavos por hora. Eles criaram um sistema que gerava dinheiro sem que eles precisassem estar lá fisicamente. Por que essas histórias importam? Elas servem para mostrar que a diferença entre o rico e o pobre não é quanto dinheiro eles têm no banco hoje, mas como eles reagem ao medo. O pai pobre tinha medo de não pagar as contas, então trabalhava mais para os outros. O pai rico tinha medo de ser dependente, então trabalhava para construir algo próprio. A lição do vendedor de água, a fábula das adutoras. O pai rico contou uma história sobre uma vila que tinha um problema sério. Não havia água. 2 homens, Ed e Bill, aceitaram o contrato para abastecer a vila. O plano do Ed: o pai pobre na prática. Ed saiu correndo, comprou 2 baldes de aço e começou a carregar água de um lago que ficava a quilômetros de distância. Ele trabalhava do nascer ao pôr do sol, carregando baldes pesados para encher o tanque da vila. Ele ganhava dinheiro na hora, mas estava sempre exausto. O trabalho dele era braçal e linear. O plano do Bill: o pai rico na prática. Bill sumiu por 1 ano. Ed pensou: ganhei a competição. Mas Bill não tinha ido descansar. Ele estava escrevendo um plano de negócios, buscando investidores e contratando um engenheiro. Depois de 1 ano, ele voltou com uma equipe e construiu uma adutora, um encanamento que ligava o lago à vila. O desfecho:
A água do Bill era mais barata, mais limpa e chegava 24 horas por dia, sem ele precisar carregar um balde sequer. Enquanto Ed trabalhava cada vez mais duro e envelhecia, Bill tinha criado um ativo que gerava dinheiro enquanto ele dormia. A moral: o pai rico dizia que a maioria das pessoas passa a vida carregando baldes, trocando tempo por dinheiro, enquanto deveriam estar construindo adutoras, ativos. Alfabetização financeira. Ele argumenta que a escola nos ensina a ser bons funcionários, mas nunca nos ensina a lidar com impostos, investimentos ou contabilidade. A lição sobre saber vender, o encontro com a escritora. Muitos anos depois, já adulto, Robert foi entrevistar uma escritora em Singapura. Ela era uma jornalista brilhante, escrevia textos incríveis, mas não conseguia vender seus livros e estava frustrada com a carreira. Ela perguntou ao Robert: "Como você consegue ser um autor de best-sellers se todo mundo diz que seus livros não são tão bem escritos tecnicamente?" O Robert olhou para o bloco de notas dela e disse: "Você é uma excelente escritora. Eu sou um excelente vendedor de livros." Ele sugeriu que ela fizesse um curso de vendas e marketing. Ela ficou ofendida. Disse: "Eu tenho mestrado em literatura. Como você ousa me dizer para aprender a ser uma vendedora? Eu odeio vendedores." A lição do pai rico aqui. O pai rico sempre dizia: "Você precisa saber um pouco sobre muito." O mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes e instruídas que são pobres porque se recusam a aprender as habilidades sujas do mundo dos negócios, como vendas, marketing e entender impostos. Para o pai rico, ser um gênio na sua área não adianta nada se você não sabe como fazer esse gênio chegar ao mercado. O investimento no lixo. Uma das últimas histórias do livro mostra o Robert já aprendendo a investir em imóveis. Ele conta que a maioria das pessoas ia a leilões de imóveis e buscava casas bonitas. Ele e o pai rico buscavam o que ninguém queria: terrenos com problemas jurídicos, casas caindo aos pedaços ou situações de falência. Eles compravam barato, resolviam o problema burocrático e vendiam caro para quem só queria o produto pronto. A lição: o dinheiro não é feito no momento da venda, mas no momento da compra. Você fica rico encontrando oportunidades que os outros não veem porque estão com medo ou porque não têm conhecimento técnico, leis, contabilidade, mercado. O que todas essas histórias têm em comum? Elas batem na mesma tecla. Educação financeira não é sobre números, é sobre coragem e visão. Ed versus Bill. Mostra que o esforço físico tem limite, mas sistemas não. A escritora. Mostra que o orgulho acadêmico muitas vezes mantém as pessoas pobres. O lixo. Mostra que o lucro está onde a maioria tem medo de olhar. Dá para notar como essas histórias mexem com a nossa ideia de trabalho duro? Você acha que hoje na sua profissão você está carregando baldes? Ou tentando projetar uma adutora? Logo depois daquela fase em que os meninos trabalharam de graça na biblioteca de quadrinhos, o pai rico levou eles para dar um passeio. Ele explicou que a maioria das pessoas vive como um burro perseguindo uma cenoura. O dono do burro segura a cenoura na frente do nariz dele. O burro caminha achando que vai alcançar o prêmio, mas o dono está apenas usando a cenoura para levar o burro para onde ele quer. A analogia. Para os humanos, a cenoura é o salário. O medo de não ter dinheiro faz você trabalhar. Aí, quando você recebe o dinheiro, a ambição, ganância, faz você pensar em todas as coisas lindas que pode comprar. Uma TV nova, um carro, uma viagem. O ciclo. Você compra, fica sem dinheiro, o medo volta, e você volta a trabalhar pela próxima cenoura. O pai rico disse: "Eu não quero ensinar vocês a ganhar dinheiro. Eu quero ensinar vocês a não serem escravos dessas duas emoções." Ele ensinou que o segredo é usar a mente para escolher seus pensamentos, em vez de apenas reagir ao que você sente quando vê um boleto ou uma vitrine. Essa é uma história real que o Kiyosaki conta no livro para ilustrar o conceito de cuide do seu negócio. Ray Kroc,
o fundador do McDonald's, como franquia, foi convidado para dar uma palestra para uma turma de MBA na Universidade do Texas. No final, todos foram para um bar tomar cerveja. Ray perguntou: "Em que negócio vocês acham que eu estou?" Todo mundo riu. "Ray, o mundo inteiro sabe que você vende hambúrgueres." Ray sorriu e disse: "Senhores, eu não estou no negócio de hambúrgueres. Meu negócio é imobiliário." A lição. Ray explicou que o foco dele era o local de cada franquia. Ele sabia que o ponto comercial e o terreno eram os ativos reais que sustentariam a empresa a longo prazo. O ensinamento para nós. Muitas vezes o seu emprego é vender hambúrguer, mas o seu negócio deve ser a sua coluna de ativos, suas ações, seus imóveis. O livro diz: "Não confunda sua profissão com o seu negócio." Kiyosaki conta como o pai rico destruiu a visão romântica que ele tinha do Robin Hood. Na escola, o pai pobre dizia que o Robin Hood era um herói que tirava dos ricos para dar aos pobres. O pai rico deu uma risada e disse: "Robin Hood não era herói, era um ladrão." E a ideia dele acabou prejudicando justamente os pobres e a classe média. Ele explicou a história dos impostos. Antigamente, não havia impostos sobre a renda. Eles foram criados para punir os ricos e ajudar o povo. Mas o que aconteceu? Os ricos, que são espertos e têm advogados, criaram as sociedades anônimas, corporações. O truque: uma pessoa física ganha dinheiro, paga imposto e tenta viver com o que sobra. Uma corporação ganha dinheiro, gasta tudo o que pode: viagens, carros da empresa, jantares de negócios, e só paga imposto sobre o que sobrar. O resultado: o governo precisava de mais dinheiro para sustentar a máquina pública, e como não conseguia pegar dos ricos, protegidos pelas empresas, acabou tributando a classe média e os pobres cada vez mais. Se você juntar todas as histórias que contei até agora, o padrão é sempre o mesmo. A criança, Robert, vê o mundo do jeito comum: trabalhar por salário, pagar imposto, querer segurança. O pai rico dá um choque de realidade, mostrando que o sistema é feito para quem entende as regras do jogo. O pai rico costumava dizer: "A vida te empurra. Alguns desistem, outros lutam contra o patrão ou o destino. Mas os espertos aprendem a lição e agradecem por serem empurrados, pois agora sabem algo que não sabiam antes." Nem tudo são flores, e o livro tem pontos bem controversos. O risco. Kiyosaki incentiva muito o empreendedorismo e o investimento em imóveis, mas às vezes ele faz parecer que é fácil. Na vida real, o risco de quebrar é grande se você não tiver um plano B. A casa própria. Muita gente fica brava quando ele diz que a sua casa não é um ativo. Para ele, como você só gasta com manutenção e impostos nela, ela é um passivo. Isso vai contra o sonho de quase todo brasileiro. Por que ele diz que não é ativo? Para a contabilidade tradicional, sua casa é um patrimônio. Mas para o pai rico, o que importa não é o que você tem, mas para onde o dinheiro vai. A lógica: se você mora na casa, ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. IPTU, condomínio, manutenção, juros do financiamento. Se o dinheiro sai, é passivo. O problema do custo de oportunidade. Kiyosaki diz que o maior erro não é comprar a casa, mas sim gastar todo o seu capital nela cedo demais. Enquanto você paga as parcelas da casa por 30 anos, você está deixando de investir esse dinheiro em algo que renderia lucros, ativos. Quando ela vira um ativo, só se você sair dela e alugá-la por um valor maior do que todos os custos que ela gera. Aí sim, ela passa a colocar dinheiro no seu bolso. Como montar a sua coluna de ativos? O plano de ação. O objetivo final é que a sua coluna de ativos gere renda suficiente para pagar todas as suas despesas. O Kiyosaki sugere focar em 4 áreas principais. Negócios que não exigem sua presença física. Sabe aquele negócio onde você é o dono, mas tem alguém gerenciando?
Se você tem que trabalhar lá 8 horas por dia para ele funcionar, você não tem um ativo, você tem um emprego. O ativo real funciona sozinho, ou quase. Ações e títulos. Comprar pedaços de empresas. Ações que pagam dividendos ou emprestar dinheiro para o governo. Bancos. Títulos em troca de juros. É o dinheiro gerando filhotes. Imóveis que geram renda. Real estate. Este é o favorito dele. O plano é comprar um imóvel, usar o aluguel do inquilino para pagar a prestação do banco e, no final, ficar com o lucro e o patrimônio pago por outra pessoa. Propriedade intelectual, royalties, escrever um livro, criar um curso, patentear uma invenção ou compor uma música. Você faz o trabalho uma vez e recebe pelo resto da vida. A estratégia Pai Rico na prática. Em vez de seguir o caminho comum, pessoa comum ganha aumento, compra um carro melhor, passivo, fica mais preso ao emprego. Pai rico ganha aumento, compra uma ação ou investe num pequeno negócio, ativo. A renda desse ativo compra o carro melhor no futuro. O segredo é comprar o luxo por último. Primeiro você constrói a fábrica de dinheiro, ativos. Depois você usa o lucro da fábrica para comprar os seus brinquedos. Ficou mais claro agora por que ele separa as coisas dessa forma? Faz sentido para a sua realidade hoje ou parece muito distante? O livro é fantástico para abrir a cabeça. Ele tira aquela ideia de que ser rico é ter um salário alto e coloca a ideia de que ser rico é ter ativos que pagam sua vida. É um soco no estômago necessário para quem vive de salário em salário. Dessas histórias todas, qual delas mais bateu em você? A do burro com a cenoura? A do dono do McDonald's? Ou a lógica dos impostos? Se você não quer passar o resto da vida sendo o burro que persegue a cenoura, já se inscreve no canal. Aqui a gente não ensina a carregar baldes, a gente ensina a construir adutoras de dinheiro.